Desesperado, se seus planos ruíram, se o barulho das frustrações não deixa você ouvir outra coisa senão o próprio cansaço, fique comigo. Não quero minimizar a sua dor, quero apontar algo que pode transformar esse momento. Aquilo que você chama de fim pode ser exatamente o ponto onde Deus começa a operar para lhe dar uma virada impressionante. Você sabe como é olhar para os escombros do que planejou. Papéis amassados, portas fechadas, promessas humanas que não se cumpriram. Há um silêncio frio onde antes havia movimento. Talvez a família dependa de uma decisão que não veio. Talvez um sonho profissional tenha desmoronado. Ou um relacionamento deixou um vazio tão grande que dói ao respirar. Quando tudo isso acontece, a tendência é aceitar que o palco da vida se encerrou ali. E se eu lhe disser que muitas vezes é nesse mesmo lugar que Deus planta a sua nova história? Pense por um momento na imagem das ruínas. Ruínas não são apenas fim, são terreno onde o construtor pode trabalhar sem a resistência de estruturas antigas. O tijolo quebrado vira pó fértil, o que parecia inútil abre espaço. Essa é a linguagem que o Espírito usa conosco. Transformação através do desmonte, renovação onde havia frustração. Se essa palavra encontra seu coração agora, inscreva-se e deixe um like. Fica comigo até o final, porque há uma promessa a revelar. Antes de nos ocuparmos com conselhos práticos, vamos ancorar essa esperança na Escritura. O salmista nos lembra: os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, e ele se compraz no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão. Salmos 37, 23, 24. Não é uma garantia de que não haverá queda, é a promessa de que a queda não será definitiva. E Provérbios aponta uma verdade que muda tudo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Seus planos são legítimos e pessoais, e o propósito de Deus é maior ainda. Isaías fala como quem vê além do óbvio. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos aquilo que ainda não sucedido. Isaías 46, 10. E em outra passagem, Deus diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eu porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Isaías 43, 19. Essas palavras não são abstrações teológicas para decorar a parede, são um convite para perceber o novo que surge, mesmo quando o velho se foi. E se você precisa de um exemplo concreto de como Deus impede caminhos para abrir outros, lembre-se de Paulo. Em Atos 16, 6, 7, lemos que o Espírito impediu Paulo de ir a certas províncias, redirecionando seus passos. Às vezes, um não imediato evita um desastre futuro e conduz à missão que realmente importa. Agora, vamos reenquadrar o que está ferido em você. Existe uma diferença essencial entre o fim humano, a nossa incapacidade, as circunstâncias, o esgotamento e o propósito divino. O fim humano é restrito, muitas vezes doloroso e cheio de perguntas sem resposta. O propósito divino opera em outra dimensão. Ele vê além do hoje. Ele sabe das encruzilhadas que evitaremos por não termos ido por aquele caminho. Ele sabe das pessoas que serão tocadas através da nossa fragilidade transformada. Não se trata de racionalizar a dor. Trata-se de reconhecer que o Senhor trabalha mesmo em meio ao ruído, que Ele não é pego de surpresa quando algo desaba. Por que Deus desmonta aquilo que planejamos? Não é um capricho. Há pelo menos 3 razões que a Escritura e a experiência cristã nos ajudam a ver: proteção, prevenção e preparação. Proteção. Algumas portas que se fecham nos livram de armadilhas maiores. Nem tudo que brilha é bom. Nem todo caminho aparentemente aberto é seguro. Às vezes, o fechar de uma porta é a mão de Deus nos afastando de algo que nos faria mal. Não é punição, é cuidado. Prevenção. Há escolhas que teriam consequências graves. Um não divino evita que você caminhe numa direção que traria desgaste profundo ou que alguém à sua volta sofra. Lembre-se de que a proteção de Deus envolve também nos preservar de nós mesmos. Preparação. O processo de desmonte frequentemente prepara um terreno novo. Quando o que era familiar desaparece, somos forçados a crescer, a depender, a amadurecer. É no solo revolvido pelas perdas que brota um novo, não como restauração exata do passado, mas como criação de algo melhor adaptado ao propósito que Deus tem para você agora. Essas 3 razões não tornam a dor agradável, mas dão sentido. Você não é castigado, você é sustentado. Deus não compete com seus sonhos, Ele os redireciona quando necessário, unido a você, com zelo. Sei que você pode estar pensando: tudo bem na teoria, mas e os sinais? Como eu sei que não é apenas azar ou coincidência? Deus costuma deixar rastros,
pistas delicadas que, se observarmos, nos ajudam a reconhecer a sua mão. Aprender a enxergar esses sinais é uma prática espiritual que desenvolve percepção e confiança. Primeiro sinal: encontro inesperado. Uma pessoa surge sem previsão e traz uma palavra, uma oferta, uma oportunidade que muda o curso. Pode ser um conselho que evita um erro, um emprego que surge justamente quando você já se entregava, um vizinho que abre uma porta. Esses encontros, embora pequenos, são vetores de direção. Segundo sinal: paz que não se encaixa na situação. Você pode estar no olho do furacão, mas sentir uma calma interna que não tem explicação racional. Essa paz é um farol de presença. Não confunda com anestesia emocional. É a presença tranquila de Deus que permite continuar, mesmo quando tudo cai. Terceiro sinal: portas que se abrem de forma gradual e discreta. Não é sempre um milagre estrondoso. Às vezes é uma sequência de pequenas oportunidades que, somadas, indicam que o terreno está sendo preparado. Quarto sinal: uma mudança na oração e nas ideias. Os desejos no seu coração começam a se ajustar. Você descobre novas paixões, uma vocação que brota. O antigo plano perde força e algo novo ganha luz. Essa é a costura de Deus no seu coração. Quinto sinal: confirmações bíblicas e internas. Versículos que sobem, intérpretes espirituais que alinham seu pensamento, sonhos que ressoam com a palavra. Não confunda isso com garantia automática, mas veja como uma confirmação sutil. Lembre-se de Paulo. Ele foi impedido de ir para certas regiões e redirecionado. Quando Deus age assim, não explica detalhadamente o seu raciocínio, ele provê um novo caminho. Às vezes, a orientação é tão gentil que passamos batido, por isso manter o olhar atento é essencial. Então, como reagir agora que seus planos caíram? Como não afundar na desesperança, mas preparar o terreno para que brote uma virada impressionante? Primeiro, permita sentir. Não fuja da dor, não a minimize. Lidar com perda exige choro, reflexão e tempo. Consentir ao luto impede que ele volte como rotas ocultas de amargura. Segundo, solte o apego. Isso não significa abandonar tudo, mas reconhecer que o controle total não é seu, que a confiança em Deus exige mãos abertas. Soltar é relaxar as garras do domínio humano e permitir que o divino reconfigure. Terceiro, observe. Anote o que acontece ao seu redor. Faça uma lista de sinais, de encontros, das pequenas portas. Mantenha um diário de passos e sensações. O registro ajuda a perceber padrões que, no calor do dia a dia, ficam ocultos. Quarto, peça clareza em oração e comunidade. Busque pessoas de fé para compartilhar o peso. Não carregue tudo sozinho. Às vezes a clareza vem através do conselho piedoso, da correção amorosa, do abraço que sussurra. Não é o fim. Testemunhos de outros que passaram por reviravoltas fortalecem. Quinto, haja com fé prática. Esperar não é inação. Cuide do que está ao seu alcance. Aprenda algo novo, atualize seu currículo, reconstrua relacionamentos quebrados, procure ajuda profissional quando necessário. A fé que espera também trabalha. E acima de tudo, mantenha-se sensível ao espírito. A sensibilidade espiritual não é misticismo distante, é simples atenção. Verificar se uma ideia traz paz de Deus, se um caminho confirma valores cristãos, se portas se alinhando parecem coerentes com o que a palavra orienta. Talvez você tenha medo de se abrir ao novo por causa do que perdeu. Isso é compreensível. Mas veja, o broto não surge sem rompimento. A semente precisa quebrar. Seu coração ferido é o solo onde, com o cuidado certo, pode nascer algo mais resiliente. A promessa não é restaurar exatamente o que havia, mas oferecer algo melhor, adequado à nova temporada. Agora deixe eu orar com você. Não como fórmula, mas como expressão sincera de intercessão, com o peso do que você vive. Se quiser, acompanhe com o coração. Senhor, Pai compassivo, chegamos diante de Ti com a honestidade das nossas falhas e a tristeza das portas que se fecharam. Tu conheces cada plano que nos ocupou o coração e cada sonho que hoje jaz em ruínas. Pedimos que a Tua mão alcance o lugar onde dói, que a Tua presença traga consolo maior do que qualquer explicação humana. Revela, Pai, o que precisamos ver agora, onde fomos preservados, onde fomos redirecionados e qual nova estrada estás abrindo. Dá-nos olhos para perceber os encontros, a paz que vem de Ti, as pequenas portas que se abrem. Cura a culpa que nos prende, renova o fôlego onde há cansaço e dá coragem para soltar o que precisa ser solto.
Planta em nós esperança viva para aceitar o novo, sabedoria para discernir e uma fé prática que age mesmo na espera. Guarda-nos da amargura, reveste-nos de perseverança e usa nossos escombros como matéria-prima de uma obra tua maior. Obrigado por não nos abandonar na queda. Obrigado por prometeres recomeço. Entregamos a nossa dor, nossas dúvidas e nossos planos em tuas mãos. Em nome de Jesus, confiamos que algo impressionante pode florescer. Seja feita a tua vontade e que tenhamos graça para reconhecê-la. Amém. Se você fez essa oração comigo, fique certo. A oração não é mágica que muda tudo instantaneamente, mas é uma abertura do seu coração para que Deus trabalhe. A oração pede percepção, coragem e renovo, e isso o Senhor quer dar. Antes de encerrar, quero reafirmar aquilo que trouxe no início. Se você está desesperado, há uma virada impressionante prestes a ser revelada. Nem sempre ela chega como um lampejo, muitas vezes aparece como uma costura paciente, como um broto tímido que dia após dia cresce até romper o chão. Confie que Deus está ativo mesmo quando você não vê as engrenagens em movimento. Ele não parou de tecer sua história. E um convite final. Compartilhe nos comentários a sua declaração de fé. Escreva "Eu creio no recomeço de Deus". Se quiser, também confira o material que deixamos no primeiro comentário fixo. Há recursos práticos para ajudá-lo a identificar sinais, anotar sonhos e reestruturar pequenos passos de ação. Se puder, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. Que essa comunidade seja lugar de encorajamento e testemunho. Vai com coragem. Observe os sinais. Solte o que precisa ser solto. Permaneça orando e buscando comunidade. E mesmo na fragilidade, espere. O Senhor sabe fazer do seu desmonte um caminho para algo novo e bonito. Uma virada impressionante pode estar pegando forma agora, nos bastidores da sua história. E em breve você verá a luz se abrindo sobre uma estrada que nunca imaginou, mas para a qual foi preparado. Eu creio com você.